Vamos ainda continuar na parte de alinhamento. Eu não falei na outra parte para não misturar muito as coisas, mas é o seguinte. Aqui eu vou dar um Ctrl Z para voltar. Eu vou posicionar o objeto mais ou menos como estava posicionado da outra vez. Eu quero posicionar com alinhamento, sem ter que utilizar os controles manuais, né, o ponto pivô, ali no mesmo local onde ele estava, encostado ali. Porém, né, eu deixei ele na mesma direção depois que eu ajustei. Para isso, nós temos que utilizar, né, a mesma opção de alinhamento, só que a aplicação dela mais de uma vez. Vamos lá então, alinhamento de novo, vou clicar aqui para alinhar de acordo com esse meu objeto vermelho. Aqui eu tenho, né, as opções. Se eu colocar, por exemplo, esse vai ter que ser no máximo, né, para ele ficar ali o máximo possível do lado esquerdo do objeto. Vou colocar esse aqui ó, no mínimo. Então eu já tenho eles em mesma direção. Se eu tentar continuar editando, não vai dar certo. Então o que eu preciso fazer é aplicar uma vez, pronto. E agora eu consigo aqui ó, trabalhar outros tipos de alinhamento, como por exemplo, vamos visualizar aqui. Eu tenho então já a posição dele, vou marcar aqui o eixo X, e aqui ó, vou continuar no máximo, e no eixo Y eu vou alterar aqui as minhas configurações da seguinte forma. Marco a opção Y e altero aqui ó, ele de acordo com que ele fique, né, no máximo também. Então, às vezes eu vou precisar confirmar uma aplicação para me poder posicionar ou reposicionar, seria a palavra certa, o objeto a partir daquele ponto. E aí sim, eu tenho ele então inserido ali, né, no local onde eu queria. Repara então que ele está certinho, um objeto encontrando ali, né, com o outro. As demais opções que tem lá também são bem interessantes. Eu vou fazer o seguinte, vamos apagar aqui esse objeto vermelho, né, vamos apagar os dois. Vou inserir um novo box, um pouquinho menorzinho aqui, ok. Vou inserir do lado aqui um outro, como se fosse aqui uma paredezinha, né, diferente dele. Vou pedir aqui para fazer uma rotação nesse objeto. Pode ser até mesmo aqui, ó. Deixa eu dar um Ctrl Z para garantir que vai ser somente no Z, no eixo Z. Ok, beleza. Vou selecionar a minha caixa, né, o meu box aqui, e vou utilizar a opção de alinhamento com base nesse objeto verde que eu fiz. Aqui eu tenho orientação, né, de alinhamento para rotação. Então, se eu marco aqui, por exemplo, Z, né, ele não vai fazer nada ali, ele não vai posicionar o meu objeto, ele não altera, por quê? Porque ele não tem rotação, né, dessa forma ali, ele não tem cópia de rotação nessa forma. Então aqui eu posso marcar, por exemplo, o eixo Y, e ele vai, né, na posição Y aqui ficar semelhante, né, igual o meu outro objeto. Aqui também, se eu marcar X, vai ficar na mesma, tá? Já ele dá ali o mesmo alinhamento. Então eu consigo fazer também a cópia do alinhamento, né, da rotação do objeto, não só na posição. Esse outro aqui é referente à escala. Então posso aqui também, né, trabalhar, vai ser no eixo Z, a escala igual ali do meu objeto, né, o tamanho ali idêntico do meu objeto. Vamos fazer o seguinte, primeiro eu vou aplicar, vou dar um OK para ele confirmar essa minha alteração, essa minha modificação no objeto. E vamos fazer assim, eu vou deletar esse objeto aqui, vou deletar os dois. Vamos inserir mais novamente dois boxes, esse assim e esse outro menorzinho. Vou aplicar uma escala nele. É necessário que você tenha, né, aplicado uma escala para o objeto, obviamente, aí modificar. Então, vou aplicar uma escala aqui no eixo Z, deixando ele dessa forma aqui. Ó. Ok, no eixo aqui também. Ok. Pode ser nessa posição, nesse formato. E vou, então, selecionar o meu objeto principal e quero alinhar ele, né, ou escalonar ele com base nesse outro objeto menor. Então, vou clicar aqui na opção de Align e clico nele. Quando eu começar a selecionar as opções, olha lá, no eixo X, ele ficou no eixo X na mesma largura que o meu objeto. No eixo Y também se tornou o mesmo objeto, só não está ainda na profundidade, porque ele está mais alto. Quando eu marcar o Z, ele diminui um pouquinho. Né? Na verdade, aqui, deixa eu ver por que ele aumentou. Ah, não, certo. Ele aumentou porque a profundidade de ambos aqui, deixa eu alterar. Ok, estão em mesmo plano ali agora. Deixa eu fazer aqui, né, novamente, uma alteração nele no eixo Z, porque quando eu altero dessa forma, um eixo ali, se eu puxar, os demais eles são alterados. Então, um interfere no outro. É por isso que ele não
deixo ele da mesma forma. Vou lá novamente, seleciono meu objeto, marco a opção de alinhar e alinho com base neste que eu estou alterando. Como já está tudo marcado, ele fez aí, né, a mesma alteração. Então, tenho aqui a modificação no x, no y e no z. Proporcional, tá joia? Lembrando isso, ele não vai deixar na mesma altura, ele vai deixar proporcional ao meu outro objeto. Então, se eu escalonei ele o dobro, o que vai acontecer é isso aqui, ó. Esse meu também vai ser aumentado o dobro. E assim por diante.